Olha só, hoje a gente vai mergulhar num manual de gestão que tem mais de 2.000 anos, mas que, acredite, fala diretamente para os desafios mais complicados que qualquer empresa, qualquer projeto de engenharia enfrenta hoje. É uma análise para entender como transformar uma crise em legado. E aí a gente começa com uma pergunta que parece meio estranha, né? O que é uma história de traição familiar lá da antiguidade e uma parábola sobre uns arrendatários meio rebeldes podem ensinar para um gestor de projetos, um engenheiro, um dono de comércio hoje em dia? A resposta? Absolutamente tudo. Sabe por quê? Porque essas narrativas antigas são, na verdade, estudos de caso perfeitos sobre duas falhas. Duas falhas fatais que implodem qualquer organização de dentro para fora. E é isso que a gente vai decodificar aqui. Para começar, vamos direto na raiz do problema, no código-fonte da coisa, a dinâmica humana. Não importa o quão técnica seja a sua equipe, sempre vão existir três forças invisíveis operando ali: o talento de alguns, a inveja de outros e a disputa por poder. E no meio dessa dinâmica, geralmente surgem dois perfis bem perigosos. De um lado, a gente tem o sonhador. Sabe quem é? É aquele profissional brilhante, o engenheiro que pensa fora da caixa, o vendedor que bate todas as metas e que, justamente por brilhar demais, vira um alvo para a mediocridade do time. Do outro lado tem o gestor. É aquele que ganha a confiança para tocar um projeto, um departamento, mas com o tempo ele começa a agir como se fosse o dono daquilo tudo, esquecendo completamente a quem ele precisa prestar contas. Para a gente entender melhor o problema do sonhador, vamos olhar nosso primeiro estudo de caso. Vamos chamar isso de o princípio da pedra rejeitada. A pedra rejeitada é aquele talento ou aquela ideia inovadora que a cultura da empresa tenta de todo jeito sabotar. É o projeto que parece disruptivo demais, a pessoa que desafia como as coisas sempre foram feitas. A equipe, muitas vezes por pura insegurança, tenta se livrar dessa pedra. O que eles não percebem é que essa é, na verdade, a peça-chave para o futuro da construção toda. E isso nos leva direto a essa citação, que é poderosíssima. Ela serve como um lembrete, de que muitas vezes aquilo que tem mais valor para uma organização é justamente o que ela não entende de cara, ou até o que ela ataca. Inovação de verdade raramente é um processo confortável. Certo. Agora, vamos para o segundo perfil, o do gestor que se acha o dono. E para isso a gente tem o estudo de caso da Vinha Emprestada. Essa é uma lição direta sobre responsabilidade e os perigos do poder quando não existe prestação de contas. O princípio aqui é muito simples, mas é impressionante como as pessoas esquecem. Um cargo de gestão, ele é uma concessão. Os recursos, a equipe, o orçamento, tudo isso é uma vinha que foi confiada a um gestor para que ele entregue resultados. O erro catastrófico acontece quando o gerente, o diretor, ou seja lá quem for, começa a agir como se aquilo tudo fosse propriedade particular dele. Esse quadro aqui resume bem a mecânica da coisa. De um lado, a inveja tentando apagar o talento. Do outro, a ganância que faz a pessoa confundir gestão com posse. Os dois erros, no fim das contas, levam ao mesmo resultado. O valor que foi rejeitado acaba se tornando a base de tudo. E a gestão que não entrega frutos, uma hora ou outra é trocada. Tá, a gente já entendeu os erros. Mas e agora? Como agir? A história de José do Egito mostra que ele não foi só uma vítima. Ele talvez tenha sido o maior gestor de crises da antiguidade. E o método dele pode ser transformado num framework bem prático para a gente usar hoje. E o framework dele é muito lógico. São 3 passos, um construído em cima do outro. Começa com a base de tudo, integridade absoluta. Depois vem a capacidade de enxergar lá na frente, a inteligência antecipatória. E por fim, a habilidade de executar mesmo sob pressão, a neutralidade emocional. Vamos olhar cada um deles de perto. Primeiro, integridade. Pensa só, mesmo como escravo, José administrou os bens do patrão dele com um zelo impecável. A lição é, em qualquer projeto, a confiança é o seu ativo mais valioso. É cuidar do tempo, do orçamento, da reputação da empresa como se fossem seus, mas tendo a clareza total de que não são. Isso torna qualquer profissional essencial numa crise. Segundo ponto, antecipação. O pulo do gato aqui é o seguinte: José não reagiu à crise de fome, ele a previu. Para um engenheiro, para um gestor, isso se traduz em análise de risco e em plano de contingência. É durante os tempos de vacas gordas, quando tudo vai bem e os recursos são abundantes, que você tem que construir os seus celeiros, as suas reservas de conhecimento, de caixa, os seus planos B. Quem antecipa o problema, lidera a solução. Simples assim. E terceiro, neutralidade emocional.
Quando você está ali de frente com colegas que tentam minar seu projeto, a primeira reação, a impulsiva, é sempre um erro. A estratégia de José foi manter uma distância produtiva, focar nos fatos, nos resultados. No nosso dia a dia, isso significa deixar que os dados, a performance, os resultados do projeto falem mais alto. A competência é o melhor argumento que existe contra a inveja. Então, como é que a gente aplica tudo isso amanhã de manhã? Vamos para um plano de ação bem direto ao ponto, prático e imediato. São 3 ações. Primeira, inspirada na gestão de José. Mapeie seus celeiros. Quais são as suas reservas estratégicas? De dinheiro, de conhecimento, de planos alternativos para os tempos de vacas magras. Segunda ação da parábola da vinha. Faça uma auditoria da sua vinha. Se pergunte, eu estou agindo como um gestor ou como um dono? Defina indicadores claros e preste contas, lembrando que o cargo é uma concessão baseada em performance. E a terceira que amarra tudo. Vista a túnica de liderança. Sua autoridade de verdade não vem do crachá, mas da sua integridade e da sua capacidade de antecipar e resolver problemas. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. No seu projeto atual, na sua empresa, no seu mercado, qual tem sido o seu papel? Você tem sido a pedra que é rejeitada, mas que força a mudança, ou o construtor que, por medo ou por estar na zona de conforto, tenta eliminar essa pedra? A resposta para essa pergunta define não só o futuro da sua organização, mas o seu próprio legado. Próximo passo. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de comentar o que achou, deixar seu like e compartilhar com os amigos.